você não entra. Sabe por quê? Porque nesta carreira não tem como deixar ninguém para trás. Nessa carreira não tem como furar fila. Todos estamos ligados. Glória a Deus. É um só corpo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também Cristo é. Pois todos somos batizados em um Espírito, formados um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Sabe o que é interessante aqui? Que Paulo diz, quer judeus, quer gregos. Por quê? Judeus se justifica pela carne. Eu sou filho de Abraão. Os gregos se justifica pela inteligência, pela cultura. Nós somos os intelectuais. E os servos não tem como se justificar. É tudo servo, é escravo. Mas Deus está dizendo que no corpo de Jesus tem judeu, tem intelectuais e tem escravos. Aleluia. Glória a Deus. Quer livre, quer servos, todos estamos ligados. Versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer a mão, não tem necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Todos são necessários. Todos são necessários. Não existe ninguém aqui desnecessário. E não existe plano de Deus em deixar ninguém de fora, irmão. Não existe plano de Deus em deixar ninguém de fora. Então, se eu quero que a fila ande, então eu tenho que começar a fazer como Gálatas capítulo 2 nos sugere, carregando as cargas uns dos outros. E então cumpriremos a lei de Cristo. A lei de Cristo é: carregue a carga um do outro. Para a fila andar, a carga tem que ser carregada. A fila não vai andar enquanto alguém estiver caído. Isso foi uma coisa que Jesus criticou nos fariseus e doutores da lei. Jesus disse assim, Lucas 11:46: ai de vós, doutores da lei, fariseus, mestres da lei também, porque vocês aumentam a carga do povo, aumentam o fardo do povo, põe dificuldade para o povo, mas vocês mesmos não tocam no fardo, vocês mesmos não ajudam a carregar. Queridos, a lei de Cristo é diferente. Carreguemos a carga uns dos outros. Então prestem bem atenção. Se eu começar a impor carga em vocês, ou se vocês começarem a colocar carga em alguém, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Não vai conseguir carregar. E você não vai conseguir andar, porque a fila vai parar. Então você vai ter que ajudar a carregar a carga. Corramos com paciência a carreira, o caminho, a trilha, a fila. Não dá para andar depressa no caminhar com Cristo. Não dá. E quando falamos de carreira na questão de oportunidades, sabe o que é interessante, irmãos? Eu fiz só
dê uma estudada bem por cima numa carreira militar. E a carreira militar, de você ser soldado, primeiro é recruta. Alguém aqui serviu o exército aqui? Graças a Deus que não. Aleluia. Dizem que primeiro você não entra como soldado, você primeiro é recruta, é 3 meses preparatório para ser soldado, depois é soldado. Então, se você quiser crescer de soldado para capitão, até capitão você tem que passar por 9 níveis. Não vou falar os níveis aqui porque é muita coisa, até chegar a capitão. Então você está de soldado para capitão, são 9 níveis. Mas só para você ter uma ideia, para você ser sargento, é 3º sargento para 2º sargento, leva 8 anos. E de 2º sargento para 1º sargento, mais 8 anos. São só 16 anos. E existem 2 formas de ser abençoado lá: por merecimento e por tempo de casa. Diga comigo: merecimento e tempo de casa. Diga comigo: na igreja não vale nenhuma dessas coisas. Já pensou? Aqui não é nem por merecimento e nem por tempo de casa. Lá tem a vantagem do merecimento e do tempo de casa. Você não merece, mas você é velho, recebe. Aqui não é para quem merece, é para quem Deus dá. Deus colocou os membros do corpo como quis. Não foi você que escolheu, não foi você que mereceu, é você. Não é por merecimento, é por graça. É por graça. Então tenha paciência. E nem é por tempo de casa. Estou 30 anos aqui, nunca saio dessa porta. Não é por tempo de casa. O meu filho Lucas contou algo interessante, que ele está estudando luta, artes marciais. E ele disse que ele lutou com um rapaz esses dias. E o rapaz era faixa marrom, filho? Marrom. Mas ele parecia ser uma faixa menor, porque ele não tinha a estratégia de um faixa marrom. Então ele recebeu a faixa por tempo de casa. Sou faixa marrom, mas ele não tinha habilidade de faixa marrom. Ele era por tempo de casa. E na igreja não funciona assim. Você pode ter tempo de casa e não vai receber. Não é por tempo de casa, irmão. Porque quem manda na igreja é o Espírito Santo. Quem é dono da igreja é Jesus. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça. É ele que determina. Então tenha paciência. Tenha paciência. Tenha paciência. Corra com paciência a carreira que lhe está proposta. Aceite. Vou voltar na fila do banco. Você vê a mulher lá, às vezes ela é nova atendente lá, irmão. Dá uma raiva, não dá, irmão? Você percebe que ela é inexperiente. Enquanto um atende 2, ela está no primeiro ainda. Entrei na fila errada e agora, se eu sair dessa fila, eu vou lá para o final. O que vai adiantar, irmão? Tenha paciência. Aguarde. Tenha paciência. Então Deus me escolheu e eu estou vacilando. Tenha paciência comigo, porque Deus me escolheu. Deus escolheu você e você está vacilando. Eu tenho que ter paciência com você, porque Deus escolheu você. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. De soldado para capitão, olha a média de idade do capitão. A média 56 a 60 anos. Então o rapaz ele entra lá com 18 anos no exército e ele quer seguir carreira, e dentro dessa carreira, que é por merecimento e por tempo de casa, ele vai levar um tempo de 38 a 42 anos na carreira militar para se tornar o quê? Capitão. É a regra.
E lá ainda tem a vantagem do merecimento e tempo de casa. Isso é vantagem, irmão. Porque aqui não tem isso. Aqui tem que ter a paciência. Aqui tem que ter a aceitação. Aqui tem que ter oração. Pai, o pastor não está indo bem, ajuda ele, senão a igreja não anda. Acredita nisso, irmão? Pai, o pastor está falhando, ajuda ele, que senão nós vamos ficar no mesmo lugar. Tem que ter paciência. E eu com vocês. Vocês comigo e eu com vocês. Vocês comigo e eu com vocês. Vocês comigo e eu com vocês. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam. E nós vamos andando. Do contrário não anda. A fila fica parada. Aí a gente fala, meu Deus, a igreja do vizinho está crescendo, eu vou para lá. Não vai não, ajuda essa de cá. Aleluia. Ah, os irmãos de lá parecem que são melhores, vou para lá. Não, ajuda os de cá, que nós vamos ficar melhor. Não saia da fila não, meu irmão. Queridos, eu tenho uma história, como você tem uma história. E quando você sai do lugar que você está, lá no outro lugar que você for, você vai ter que começar do zero. Ou é diferente? Ah, eu sou pastor. Você é pastor? Amém. Deus abençoe. Mas nós vamos precisar conhecer você. Ou não é assim? É assim, irmão. Eu vou ter que começar do zero lá, não tem jeito. As pessoas vão ter que aprender a confiar em mim. As pessoas vão ter que lidar com os meus defeitos. E para saber os meus defeitos, demora um pouco. É mais fácil você ver minhas qualidades. Porque eu não vou ficar falando as minhas falhas, né, irmão? Deus, amados, Ele colocou pelo menos 3 níveis na carreira cristã. Abre a tua Bíblia para você ler comigo. 1 João capítulo 2, versículo 12 a 14. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Diga comigo, primeiro nível na carreira cristã. Filhinhos. Esse é o primeiro nível. Filhinhos. O filhinhos, ele entende muito bem que os seus pecados são perdoados. Jesus perdoou meus pecados. Isso é o que ele entende. Esse é o nível de carreira. Eu aceitei Jesus, Jesus perdoou meus pecados, sou uma nova criatura. Esse é o nível, primeiro nível. Aí chega o segundo nível, versículo 13. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos, porque venceste o maligno. O segundo nível é jovens. Aqui Deus não está dizendo para os jovens de idade. Diga comigo, Deus não está falando para jovens em idade. Deus está falando para o segundo nível. Você tem 60 anos, aceitou Jesus, é filhinho, é bebezinho, sabe que Jesus te perdoou. Aí você vai crescendo na fé, você se torna jovem. O jovem, olha o que diz aqui, ele sabe lutar com armas espirituais para vencer o maligno. O jovem não é indefeso. O jovem sabe que existe estratégia de Satanás, que existe uma luta espiritual e que ele tem nele mesmo, dado por Deus, a autoridade para vencer o maligno. Esse é o jovem. Quando o crente não vive chamando mais o pastor para lhe socorrer nos problemas espirituais, é sinal que ele já está jovem, já está lutando. Pastor, vem fazer campanha em casa, socorro. É que ele é menino ainda. Quando ele está maduro, Satanás, você vai ter que sair daqui, miserável. Aqui você não vive. Vou fazer uma campanha, vou jejuar, vou tacar a Bíblia em você. Aí ele vem aqui para testemunhar. Ó, estava com uma luta lá, irmão. O pastor nem sabe o que aconteceu. O pastor só ouve o testemunho, porque ele já é jovem, ele já sabe lutar, ele já sabe vencer o maligno.
ele já se amadureceu o suficiente para o diabo não ficar tacando besteira na mente dele. E por um acaso nós conversamos no carro algo interessante hoje. Eu era menino ainda, diga comigo, o pastor já foi menino, já foi filhinho. Irmão, uma vez me deram um chocolate com licor. Irmão, eu pensei que eu não ia para o céu, irmão. Tomei pinga e agora? Tomei pinga, Jesus. O que aconteceu comigo? Vou ter que confessar a ele. Eu não entendia que aquilo não ia interferir na minha capacidade de raciocínio ou coisa assim. Quantos mil chocolates alguém tem que tomar com licor para ficar bêbado? E é capaz de não ficar. Mas o filhinho, ele é tão bebê que ele pensa que ele não vai para o céu por causa do seu tamanho. Ele está no nível 1 da carreira. Mas o jovem, ele come tranquilo e fala, me dá outra aí. Olha aí, você viu? Ouviu, cantou a música do mundo, achou que ia para o inferno. Por quê? Porque é fininho. Nível 1. Já existe o terceiro nível, e este é o nível que Deus quer para nós, que também está no versículo 13. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Versículo 14 ainda diz: e vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Perceba, irmão, que o apóstolo fala a mesma coisa nos dois versículos para os pais. Primeiro, que é pai, diga comigo, quem é pai? Quem é pai gera filhos. Perceba que o jovem, ele vence o maligno, ele luta com Satanás, mas ele não gera filhos. Quem gera filhos são os pais, porque os pais têm condição de cuidar do bebê, de cuidar do jovem. Os pais têm condição de cuidar da criança e de cuidar do jovem. Pais são quem? Aqueles que são mestres, que amadureceram ao ponto de ensinar o novo crente e de ensinar o jovem. Ele gera filhos, ele cuida de filhos, ainda que ele não esteja gerando filhos, mas ele sabe muito bem cuidar de uma criança, ou não? É lógico. O neto vai para a casa da avó. A avó não gera mais filhos, ou gera? Não, passou o tempo de fertilidade, mas ela sabe cuidar de filho? Sabe, irmão. Ela pode não gerar, mas ela sabe cuidar. Ela pode não gerar, mas ela sabe aconselhar o jovem. Ela sabe cuidar. Pais, queridos, esse é o nível que Deus quer que cresçamos. A carreira cristã, nós não podemos ficar no nível infantil, temos que avançar para o nível juvenil. Temos que parar de apanhar de Satanás, temos que vencer o maligno. E depois que vencemos o maligno, temos que crescer ao ponto de gerarmos ovelha, e de cuidarmos de ovelha, de tratarmos de ovelha. Oh, irmão, a igreja prospera quando tem irmãs e irmãos conselheiros, que o irmão que está com problema não precisa fazer uma audiência com o pastor. Oh, meu irmão Silvio, me ajuda aí, o irmão Silvio aconselha ele bem. Oh, irmão Brito, me ajuda aí, o presbítero Brito aconselha ele bem. Vai lá no Diácono Pereira, ou vai em alguma das irmãs, e é bem aconselhado. A igreja prospera. Sabe por quê? Porque não está dependendo de uma só pessoa. E o evangelho maduro é isso. Não é colocar os olhos em uma só pessoa, é saber que o corpo é de Cristo, e na igreja tem pais. Não tem pai, tem pais no plural. Pais. A igreja cresce, a igreja fica fortalecida. E o problema é que lá no livro de Hebreus capítulo 5, versículo 13, depois você leia lá, versículo 12 e 13, Hebreus 5, 12 e 13. O escritor aos Hebreus diz assim: olha, pelo tempo que vocês têm de evangelho, vocês já eram para ser mestre, mas eu estou vendo que vocês
ainda precisa aprender os rudimentos da fé cristã. Vocês são crianças. Vocês não sabem diferenciar o bem e o mal ainda. Lembra que eu disse que na carreira cristã não dá para promover ninguém por tempo de casa? Porque tem gente que passa muito tempo na igreja, mas não sai do nível de criança, continua naquele nível. E como que eu sei que eu estou no nível de criança? Basta abrir 1 Coríntios capítulo 3, a gente vai saber se estamos no nível de criança. Paulo está dizendo, versículo 1: eu não vos pude falar como espirituais. Quem são os espirituais? São os jovens, são os pais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Então o menino em Cristo, ele ainda é um salvo, mas ele ainda é um crente carnal. E o crente carnal, mesmo sendo salvo, porque ele é um filhinho, ele é salvo, mas ele vive na carne, e ele pratica essas coisas. Porque havendo entre vós inveja, então se eu sou um crente invejoso, é sinal que eu sou carnal. Há contendas. Se eu sou um crente contendeiro, que gosta de uma briga, é sinal que eu sou carnal. Se eu sou um crente que gosto de praticar dissensões, divisões, é sinal que eu sou um crente carnal. Se eu sou um crente, versículo 4, que prefere Paulo, ou Apolo, ou Pedro, se eu sou um crente que prefere, que tenho preferência, é sinal que eu sou menino, que eu sou carnal. Então, o meu nível é nível infantil. E Deus não quer que você fique nesse nível. Deus quer que você cresça. Deus quer que você avance a carreira. Deus quer que você seja pai. Deus quer que você seja jovem. E dentro deste crescimento, a Bíblia diz que Deus, querendo o aperfeiçoamento da igreja, Deus colocou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Para quê? Para que a igreja cresça, saia do nível infantil para o nível de jovem, e de jovem para adultos, maduros na fé. Amém? Queridos, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ficamos em pé.